Boa noite. Qual é a sua reação ao cometer um erro? Qual é a sua reação ao cair em algum pecado? Você é do tipo de pessoa que, quando erra, reconhece seu erro, procura remediar de alguma forma, ou então você procura esconder para que ninguém veja, ou para que você não sofra as consequências do seu ato. Queria que a gente, nessa noite, olhasse para um personagem bíblico, bem conhecido por sinal. Queria que a gente olhasse para a vida de Davi. Quando a gente pensa em Davi, quais são as situações que nos vêm à mente logo de cara? Pode falar alto. Davi e Golias, ali a ascensão de Davi, quando ele se torna conhecido perante Israel. E qual é a outra? Batseba. A gente sempre lembra da ascensão e da queda. Hoje eu queria que a gente olhasse nem para uma situação nem para outra, mas para o pós-queda dele. Abre sua Bíblia comigo em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículos de 6 a 13. Eu não quero hoje me atentar ao fato do pecado, porque certamente você já viu várias pregações, vários estudos, várias ministrações, até aulas sobre o adultério de Davi, e se ele deveria estar ali, se não deveria, se Batseba deveria estar tomando banho ali, não deveria, como que foi toda a situação. Isso não cabe muito ao que nós vamos ver hoje. O fato é que aconteceu. Aconteceu um ato, aconteceu um pecado, uma ofensa diante de Deus. E agora, qual é a reação de Davi em relação a isso? O que ele faz nos eventos que seguem? Então, segundo Samuel, capítulo 11, versículos de 6 até 13, diz assim: Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: Manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: Desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então Davi disse a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: A arca de Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha esposa? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua palavra. Muito obrigado porque o teu Espírito Santo, ele produz transformação, Pai.
se utilizando da sua palavra, que a tua palavra penetre nos nossos corações e que a gente saia daqui essa noite de uma forma diferente de como a gente entrou, Pai. E que o Senhor fale conosco através de mim, apesar de mim. Em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que eu quero que você tenha em mente, se você esquecer tudo que eu vou falar hoje, se lembre da seguinte frase: que o passado ele interfere no presente e traz consequências para o futuro. O passado interfere no presente e traz consequências para o futuro. Aqui a gente conhece a história. Davi, ele consumido pelo seu desejo, ele cai em adultério. E a consequência disso é que Batseba engravida. E para dar um jeito na situação, Davi então ele tem uma ideia. Vou mandar chamar Urias, assim o filho vai nascer e vai ficar para todos parecendo que o filho é de Urias. E ele manda chamar Urias, o Eteu. E ele manda chamar da guerra e inventa ali uma desculpa, dizendo que, perguntando de Joabe, de tudo que está acontecendo, e manda Urias para sua casa. Mas aqui a gente já pode começar a aprender nessa história com a reação de Urias. Porque, embora Davi esteja perdido em toda essa situação, Urias ele tem foco. E não teria nada de errado se Urias decidisse ir para a casa dele. Mas Urias não vai. Como eu posso ir e deitar na minha casa, comer, beber, estar com a minha esposa, se os teus servos estão morrendo, estão dando a vida pelo Senhor na batalha? Eu não vou fazer isso. A reação de Urias é mais um ato de Deus para mostrar para Davi, mais uma oportunidade que Deus dá a Davi para reconhecer o erro dele. E Davi, mediante a isso que ele faz, ele tenta, então, uma segunda jogada. Ele trata de embebedar Urias, para que Urias, então, fique mais alegre, mais feliz e enfim, vá para a sua casa. E mesmo assim, Urias não vai. E é interessante porque quando a gente tenta esconder nossos pecados, um abismo ele chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. E quando a gente não trata uma situação na nossa vida, a gente dá oportunidade para que a gente caia em outra. E Davi, tomado pelo desespero, então ele tem uma outra ideia. Então eu vou matar Urias. E ele faz aquele homem que é leal a ele, que é fiel a ele, levar a sua sentença de morte até o campo de batalha. Urias não era qualquer um. O simples fato dele morar perto do palácio mostra que ele era alguém importante. Se a gente lê lá no finalzinho do livro de 2 Samuel, a gente vai perceber que Urias ele era um dos 30 de Davi. Um dos 30 que eram fiéis a Davi, que estavam com Davi desde o começo. Possivelmente, Urias estivesse com Davi desde quando Davi fugia de Saul. Se a gente olhar mais atentamente nas genealogias, a gente vai perceber que Batseba era filha de Eliabe, que também era um dos 30 de Davi. Se a gente perceber mais um pouco, Aitofel, que era conselheiro de Davi, era pai de Eliabe e avô de Batseba. A gente está falando de toda uma família que amava e servia o rei de Israel. E Davi não se importa com nada disso. Para esconder o seu pecado, para fugir da consequência do seu pecado, ele trata de esconder e de fazer tudo que está ao alcance dele para isso. A primeira pergunta que eu te faço hoje é: o que você tem feito para esconder os seus pecados? Será que não existem erros que você cometeu, que você está cometendo, que você tem buscado encobrir,
que você tem buscado esconder diante de Deus ou diante também das pessoas? Diante de quem estaria ofendido com isso? Seja sua esposa, seja seu marido, seja seu pai, sua mãe, seus filhos, seu irmão, seu próximo. Eu não sei. Mas como você tem reagido a isso? Será que existem coisas no seu passado que têm interferido no seu presente e que certamente trarão consequências no seu futuro? Que você precisa voltar atrás e resolver, voltar atrás e confessar. Queria que a gente olhasse para o desenrolar de toda essa história. E que a gente se ligasse e entendesse de três verdades que Deus nos ensina com isso. E a primeira delas é que Deus nos perdoa dos nossos pecados. Olha lá comigo, 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 13 a 15. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou do teu pecado, não morrerás. Aqui, se a gente observar, no capítulo 12, é aquela história famosa em que Natã chega para Davi, Davi faz tudo o que é mal perante o Senhor, e Deus, em um ato até de misericórdia para Davi, envia Natã. E Natã inventa uma história, cria uma situação e fala: Davi, eu preciso do seu julgamento nessa situação. E ele conta uma história, e Davi ele se ira e fica irritado e fala: certamente esse homem precisa morrer. E não só isso, ele precisa restituir 4 vezes mais. E Natã vira para Davi e fala: Davi, tu és homem. E ele emite então as palavras de Deus para Davi, e nesse momento Davi entende o que ele fez e reconhece seu erro, e Natã fala: não se preocupa, Davi, Deus te perdoou, não morrerás. Versículo 14. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dara à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi, embora ele tenha pecado, aqui a gente entende, mesmo que antes tarde do que nunca, o porquê ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele reconhece o seu erro, e Deus o perdoa. Isso não quer dizer que o erro dele diminuiu, mas porque Deus é um Deus misericordioso. E a cruz de Cristo é maior do que qualquer pecado, qualquer ofensa que eu possa cometer contra o Senhor, ou contra o meu irmão, ou contra o meu próximo, ou contra quem quer que seja. E nós precisamos entender isso e não esquecer disso. Sim, Deus nos perdoa se nós nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados. Versículo muito conhecido, que já foi citado hoje de manhã também, 1 João 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Será que você... Porque o pecado ele é inevitável, infelizmente nós temos essa natureza. Mas será que você, mediante a isso, tem confessado os seus pecados diante de Deus? Se o seu pecado ofende uma pessoa, você tem pedido perdão? Você tem reconhecido o seu erro? Ou você tem sido, como Davi no primeiro momento, escondido? Fingindo como se nada tivesse acontecido. Fingindo como se tudo tivesse normal. Nós nos acostumamos com o pecado. A palavra de Deus fala em Romanos 1 que a nossa consciência ela para de nos acusar. Deus nos entrega a uma disposição mental improvável quando a gente insiste nos nossos erros.
Será que você está nessa condição de não reconhecer as suas limitações, as suas dificuldades, os seus pecados, não pedir perdão? Abre comigo, não tira o dedo aí de 2 Samuel que a gente vai voltar para aí, mas abre comigo em Provérbios 28, 13. Provérbios. Diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e os deixa alcançará misericórdia. O que confessa aí, deixa. Se nós confessarmos os nossos pecados e o abandonarmos, Deus vai nos perdoar. Porque Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele concede graça ao humilde. Nós precisamos ter essa humildade de chegar diante de Deus e, Pai, pequei contra Ti. Se a gente lê o Salmo 51, você vai ver a oração de Davi depois de tudo isso. Ele reconhece os caminhos dele. O problema é que Davi, ele demora para fazer isso. E as consequências dessa demora são todo desenrolar. Um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado, e quando a gente tenta esconder, quando a gente tenta cobertar, a gente vai se enrolando mais no pecado. A gente vai entrando mais fundo. E o pecado, ele nos oferece um prazer que nós não podemos desfrutar, um preço que nós não podemos pagar. As consequências sempre são maiores do que os benefícios que nós temos com o pecado. E a gente precisa aprender com isso. Mas também tem um outro lado disso. Talvez você esteja do outro lado, em vez de ser aquele que ofende, você seja o ofendido. E talvez exista alguém na sua vida que pecou contra você. E que fez algo que te ofendeu, e que te machucou, e que te magoou. E se essa é a situação, está na hora de você olhar para a sua dívida com Deus, para os seus pecados com Deus. E se Deus perdoa você dos seus pecados e dos seus erros, quem é você para não perdoar o seu irmão? Quem é você para não perdoar a sua esposa, o seu marido, seus filhos, o seu pai, o seu irmão, o seu próximo, seja lá quem for? A nossa ofensa diante de Deus é muito maior do que qualquer ofensa que alguém possa fazer conosco. E mesmo assim Deus nos perdoa. Como podemos nós não perdoar o nosso irmão do nosso lado? Então a primeira realidade é que o Senhor nos perdoa dos nossos pecados. Mas a segunda realidade é que as consequências, elas ficam. Continua ali comigo no capítulo 12 mesmo, os versículos 15 a 18. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Porque diziam, eis que estando a criança ainda viva lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Por que mais se afligirá?
Davi, ele fica atribulado com isso, e ele já sabia, Deus já tinha emitido a condenação e já tinha falado que a criança ia morrer, mas mesmo assim ele tenta, jejua, ora, chora em prol da criança. Mas as consequências desse ato, elas não se limitam aí. Natã fala para Davi que a espada nunca se apartará da casa dele. Que da própria família dele, Deus levantaria o mal contra ele. Olha para lá no capítulo 13, versículos de 1 a 5. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão. Pois vendo a eu preparar minha comida, comerei da sua mão. Aqui a gente sabe também o restante da história. Aminon, ele vai abusar de sua irmã, e aquilo que era tão desejável aos olhos dele, passa então a ser ainda mais odioso. Ele despreza sua irmã. Absalão se revolta com isso, mata Aminon, se revolta contra o pai, e mais tarde tenta matar Davi, e se revolta contra ele, tenta tomar o trono e continua a história. Olha o que um pecado não confessado, o que um pecado não reconhecido, o que um pedido de perdão gerou nessa família. Muitos anos se passaram de uma situação para outra, mas ainda assim as consequências do pecado de Davi o acompanharam. Deus o perdoou do seu pecado, mas isso não livra ele das consequências do mesmo. Quando a gente erra, nós temos medo das consequências. E geralmente a gente quer fugir delas. A gente não quer arcar com as consequências dos nossos atos. A gente não quer encarar as consequências do que nós mesmos fazemos. E por isso a gente esconde. Por isso que a gente foge. Mas não é isso que a palavra de Deus espera de nós. Não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. Infelizmente, o pecado está em nós. A nossa natureza é pecaminosa. Mas o que nós fazemos depois disso? Nós escondemos, nós nos acostumamos com o pecado, ou nós confessamos a Deus. A consequência do pecado ela é muito didática. Deus usa a consequência, a disciplina, como uma forma de ensino. Só que a gente não vê assim. E mesmo que você peque, você pode esconder isso da igreja, você pode fugir de uma possível disciplina da igreja, você pode esconder isso da sua família, das pessoas que te amam, mas você não pode esconder isso de Deus. E certamente Deus vai tratar isso na sua vida. Porque não há nada oculto que não seja revelado. Não há nada que Deus não conheça. Não importa quanto tempo passe. Aquela situação lá atrás, ela ainda interfere no seu presente, ela ainda vai trazer consequências para o seu futuro. E você precisa voltar atrás, se arrepender e confessar. Não demore para fazer isso. O povo de Israel, ele cai em idolatria por diversos momentos. E muitas vezes Deus disciplina, se você já leu o livro de Juízes, você vai ver que existe um ciclo ali. Em que o povo peca, Deus levanta um outro povo para disciplinar eles, eles então se arrependem, voltam ao Senhor, o Senhor levanta um libertador,
o libertador liberta o povo fica bem com Deus, daqui a pouco esse libertador morre, ou a outra pessoa assume, o povo cai em pecado de novo, Deus levanta outra nação e eles vivem nesse ciclo. A história de Israel é um grande ciclo de falha. Mas só quando Deus os disciplina de verdade e leva eles para 70 anos de cativeiro, ali na Babilônia, é que eles nunca mais caem nesse pecado. Foi necessário o povo, aquela geração incrédula de coração duro que saiu do Egito, passar 40 anos no deserto, rodando, para eles aprenderem a confiar e depender do Senhor. A gente não entende muitas vezes, mas a disciplina de Deus, as adversidades muitas vezes que Deus usa nas nossas vidas para trabalhar o nosso coração, para tratar algum pecado na nossa vida, na verdade isso é algo bom, é algo didático, é algo que Deus usa para nos ensinar mais sobre o caráter dele, mais sobre o que ele espera de nós, mais do que como a gente deve viver. Mas a gente muitas vezes não entende isso, a gente olha para a consequência como algo ruim. E aí entra a questão que a gente viu hoje de manhã aqui, a questão do remorso e do arrependimento. O que Deus quer de nós é um arrependimento genuíno, quando nós entendemos que aquilo que a gente fez é errado. Não é coerente com o caráter santo e exclusivo de Deus. E não um simples remorso por estar tendo que lidar com as dificuldades, com a adversidade, com as consequências do fato. A gente precisa entender que por mais que Deus seja um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus de graça, Ele também é um Deus de justiça. Ele também é um Deus que se ira contra o pecado. E se a gente olha no Antigo Testamento, a gente vai ver isso várias vezes acontecendo ali. Mas a gente não se lembra disso. Mesmo sendo doloroso, mesmo sendo sofrido, a gente tem que aprender com isso. E aprender a olhar para as consequências dos nossos atos com temor e tremor, sabendo que até isso é uma prova de amor, porque a disciplina de Deus na nossa vida, até mesmo quando Deus pesa a mão dele sobre a nossa vida, é uma prova de amor dele para conosco. Eu estou passando... Tem uma pessoa na minha família que está passando uma situação muito difícil. Fala que é o pior momento da vida. E eu realmente acredito. A pessoa viveu muito tempo longe de Deus. E fazem alguns anos, uns 4 ou 5, que essa pessoa voltou. Se encontrou com Cristo. E eu, vendo a situação de fora, vejo claramente Deus trabalhando no coração justamente aquilo que mais mexe, mais é importante. Que por muito tempo essa pessoa negligenciou de Deus. E é difícil você ver uma pessoa que você ama sofrendo. É muito difícil. Você vê alguém que é importante para você passando por uma dificuldade. Mas como é bom saber quem está cuidando dessa pessoa é Deus. Como é bom saber que é Deus que está tratando. Não posso afirmar que é uma consequência do pecado ou não. Mas eu tenho certeza que Deus está tocando aonde mais dói. Justamente porque essa pessoa precisa passar por tudo que está passando para de fato se render diante de Deus. Mas o nosso problema é que quando a gente olha para as dificuldades, olha para a disciplina, a gente olha com um olhar negativo, como algo ruim. Quando na verdade é uma prova de amor de Deus. Por último, a primeira realidade é que Deus nos perdoa os nossos pecados. A segunda realidade é que as consequências elas ficam. E a terceira e última é que Deus nos restaura do nosso passado.
capítulo 12, versículo 24. Diz assim: Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Olha como é importante esse finalzinho do versículo. E o Senhor o amou. As consequências do pecado de Davi ficaram. Mas isso não mudou na relação de Deus com Davi. Quando a gente peca, a gente precisa confessar os nossos pecados, não por uma questão de salvação. Não porque se você morrer sem confessar o seu pecado, você vai para o inferno. E Cristo já nos dá a certeza da salvação, não é isso. A gente confessa os nossos pecados a Deus para que a nossa comunhão com Ele seja restabelecida. É uma questão de comunhão com Deus. Davi não estava em comunhão com Deus até o momento em que ele reconhece o seu erro. Desde o adultério até o momento em que eu pequei contra o Senhor. Ele não estava em comunhão. Mas nas palavras do próprio Natan, Davi, fica tranquilo, Deus já te perdoou. Não importa qual foi o seu pecado. Fica tranquilo, Deus já te perdoou. Talvez você vai lidar ainda com as consequências, se ainda não lidou, mas Deus já te perdoou do seu pecado. E isso não muda a forma como Ele olha para você, Ele ainda te ama. E como fala lá em Romanos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a gente nunca pode se esquecer disso. Porque da mesma união que nasceu esse adultério, que houve um assassinato, que houve dor, que houve sofrimento, foi da mesma união que Deus tirou o próximo rei de Israel. Salomão nasce dessa união. Porque uma vez que a comunhão com Deus, a comunhão entre Davi e o Senhor foi restabelecida, uma vez que Deus perdoou o pecado, Davi lidou com as consequências, Davi foi novamente restaurado, plenamente restaurado. E agora, Deus ama essa criança que nasce. E a partir dessa criança que Deus vai dar continuidade à nação de Israel. É dali que vai nascer o líder que vai continuar guiando essa nação. Deus ama essa criança. Não importa qual seja o seu erro, qual seja o seu pecado, confesse, Deus pode te restaurar também. Porque a cruz de Cristo é maior do que qualquer pecado que a gente possa cometer. Abre comigo no último texto que a gente vai abrir hoje, 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 14. E depois o versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 14, ele traz uma verdade que Satanás ele usa muito contra nós. O amor de Cristo nos constrange. Quando nós erramos, a nossa tendência geralmente é fugir de Deus quando a gente deveria se apegar. Porque justamente por esse constranger do amor de Deus, a gente não se sente digno. É verdade, a gente não é digno. Mas o que nos leva para mais perto de Deus é Cristo. É justamente esse amor. Então, quando nós erramos, é nessa hora que a gente tem que se voltar a Ele e não se afastar. Se apegar e saber que, sim, esse amor nos constrange, mas nós já fomos perdoados, nós já fomos limpos do nosso pecado.
Lembra que eu falei que o passado interfere no nosso presente e traz consequências para o futuro? A continuação dessa frase é: passado traz consequências, interfere no passado, traz consequências para o futuro, mas não é o fator determinante. Não é os seus erros do passado que determinam quem você é. Não é os seus erros do passado, os seus pecados que determinam como Deus te vê, ou o que você deve fazer. O que determina tudo isso é a cruz de Cristo. Porque é a cruz de Cristo que ressignifica a nossa vida. É a cruz de Cristo que ressignifica a nossa identidade diante de Deus. É a cruz de Cristo que ressignifica a forma como Deus nos olha. Quando Ele olha para o Arthur, pecador, miserável, Ele não vê o Arthur, Ele vê Jesus. Quando Ele olha para você, Ele não vê os seus erros, Ele vê a cruz de Cristo. É por meio dela que você é perdoado, é lavado, é regenerado, é limpo. E a graça de Deus, ela cobre os seus pecados. Como fala no versículo 17, no capítulo 5, de 2 Coríntios. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se nós estamos em Cristo, o que passou, passou. Sim, temos que dar atenção ao que passou ao que está no passado. Sim, temos que olhar, reconhecer o nosso erro, pedir perdão, voltar. Se houver necessidade de pedir perdão para a pessoa do lado, pedir. Mas saber que Cristo já nos perdoou. E que a cruz e o sacrifício único de Jesus são maiores do que qualquer pecado que eu já cometi ou que eu ainda vou cometer. E isso deve ser a razão que me dá esperança. E esse sim é o fator determinante. Então, o passado, ele interfere no presente, traz consequências para o futuro, mas não é o fator determinante na minha vida. E a cruz de Cristo é o que ressignifica a minha identidade, quem eu sou e como Deus me vê. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor não nos julga, não nos mede pelo que nós já fizemos no passado. Deus, a gente sabe que isso sim é importante, a gente voltar atrás e pedir perdão e reconhecer as nossas falhas, as nossas dificuldades e restaurar, pedir perdão para as pessoas à nossa volta. Sim, nós vamos lidar com as consequências e com as implicações dos nossos erros. Até uma forma didática de como o Senhor nos ensina. Mas Deus, a gente sabe também que o Senhor nos restaura plenamente. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E que a gente viva, Deus, nessa perspectiva, sabendo que Cristo, o sacrifício de Jesus, é o que traz sentido, é o que ressignifica quem nós somos, o que fazemos, para onde vamos, Pai. É minha oração, em nome de Jesus. Amém.